nossa convidada de hoje para o Escoliose Talks Brasil 2020 é Maria Lúcia de Macedo Cardoso. Ela é doutora em antropologia e pesquisadora em saúde pública da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Ela coordena a pesquisa Tratamento de pessoas com escoliose idiopática do adolescente no Brasil e os desafios à integralidade do cuidado, com uma equipe multidisciplinar de 9 pesquisadores. Vocês vão ver que Maria Lúcia também tem muito a acrescentar para formarmos esse quadro sobre a complexidade da escoliose. Assistam! Olá, Maria Lúcia. Seja muito bem-vinda ao nosso Escoliose Talks Brasil 2020. Prazer enorme estar aqui. Não é? Para nós é um prazer, uma grande satisfação e honra também, porque do tempo que nós nos conhecemos, muita coisa boa já aconteceu, já houve produção e transformação de muitas coisas, e sobre as quais algumas delas nós vamos falar aqui hoje, né? E isso é um prazer enorme. E estando nesse episódio nosso do Scoli Talks, como a gente chama cada episódio deles, eu tenho certeza que vai ajudar a montar esse grande quebra-cabeça, se a gente pode chamar assim, que é a escoliose, para que as pessoas tenham uma ideia mais clara da complexidade que é e de todas as vertentes, de todas as facetas que ela apresenta, né? Uhum. E sem dúvida nenhuma, um dos assuntos que eu tenho que falar com você, que é pesquisadora, é a questão do estado, vamos dizer assim, da pesquisa no Brasil. Há alguns anos eu tive a honra de trabalhar com você, da gente desenvolver um trabalho juntos, que depois foi apresentado na SOSORT em 2017, e eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre essa questão, né? Quando se diz o estado da arte da pesquisa, você fale para nós um pouco sobre o estado hoje da pesquisa no Brasil sobre a escoliose, sobre o seu tratamento, enfim. Bom, primeiro é um prazer enorme estar aqui, né, com você, com todo mundo que está aí assistindo, né? É uma oportunidade única da gente estar conversando sobre tratamento de escoliose, né? E, sobretudo, sobre a situação do tratamento de escoliose no Brasil, né? É uma honra minha estar aqui ao seu lado falando sobre esse tema. Então, nós fizemos esse trabalho em 2016, 17, né, 2017, que foi apresentado na SOSORT, que foi uma curiosidade que nós tínhamos, né, desde o início, de saber o que pesquisa se faz no Brasil sobre escoliose, né? E o que se conhece, né? Porque a ideia é o quê? Conhecer qual o tratamento que se faz no Brasil. O primeiro caminho, né, é conhecer o que se produz no Brasil, em termos de pesquisa. E o levantamento que nós fizemos, nós procuramos em 5 bases de dados bibliográficos, né, que são as principais bases, né, na área biomédica, e nós encontramos, na época de 2016, né, foi todos os estudos publicados até 2016, nós identificamos 129 artigos sobre escoliose no Brasil, né? A gente selecionou sobre escoliose idiopática, né, tirando aqueles que tratavam de escoliose que são como uma doença secundária, outra enfermidade, né, e a outra patologia. E para nossa surpresa, entre aspas, né, nós vimos que mais de metade desses trabalhos se referiam à cirurgia, né?
Então, quer dizer, comprova um pouco uma hipótese que a gente tem você, pela sua experiência, né, de clínica, né, e pelo que a gente vê nas redes sociais, nos encontros, nos eventos, que o tratamento, né, principal no Brasil é o tratamento cirúrgico. Quer dizer, isso não é uma afirmação, a gente está... É uma hipótese, e a revisão bibliográfica, né, ela, de alguma forma, nos leva a reforçar esse pensamento, né, porque a grande parte das publicações são sobre cirurgias, né, sobre técnicas cirúrgicas, sobre estudos de caso, enfim. Então, isso, 55%, que é bastante, né. Eu queria mostrar aqui para vocês um quadro, né, essa síntese que foi do trabalho, né, um gráfico, para vocês terem uma ideia. Quer dizer, 55% de cirurgia, 22% sobre avaliação, mais diferentes tipos de avaliação, desde questionários, né, sobre qualidade de vida, enfim, 12% sobre a patologia propriamente, né, sobre a natureza da escoliose, apenas 4% sobre fisioterapia, né, 5% sobre epidemiologia, que são, né, esses estudos que procuram fazer como é que se chama? O screening, a triagem, né, de escoliose, muitos deles estudos em escolas, né, para ver qual a porcentagem da população que apresenta escoliose, né, 1% sobre órtese e alguns sobre outros tratamentos não fisioterapêuticos, né. Então, quer dizer, o que a gente, nesse panorama das pesquisas, o que a gente vê realmente é que o foco maior é em cirurgia, o que reflete de alguma forma, que a gente, né, supõe que reflita de alguma forma a experiência, né, sobre o tratamento de escoliose no Brasil, né? Sim. E outra coisa que nos chamou a atenção nessa pesquisa, que está no próximo slide, a gente chegou a 3 conclusões básicas, né? Porque nós tínhamos 3 perguntas principais. Quais são, em que esses estudos se concentram, né? Qual o tema dos estudos, em que medida a SOSORT, né, que é a Sociedade Internacional de tratamento ortopédico, né, e reabilitação de escoliose, né, quer dizer, voltado para o tratamento conservador, em que medida que as diretrizes e toda a orientação que a SOSORT dá estava presente, né, nesses estudos feitos no Brasil, né, e, por último, em que medida esses estudos tratavam de tratamento conservador. Então, nesse próximo slide, o que a gente vê a nossa conclusão foi, primeiro, né, de que a cirurgia, isso que eu tinha falado, é considerado o principal tratamento. Com relação ao tratamento conservador, nós vimos que tem muito poucos estudos, e a maioria, o que é muito importante do ponto de vista da pesquisa científica, né, são com dados pouco confiáveis, no sentido que tiram conclusões a partir de uma experiência muito pequena, e a gente sabe que resultado no tratamento de escoliose são resultados, a gente só pode avaliar no longo prazo, a gente não pode fazer 10 sessões de fisioterapia e depois avaliar o resultado 3 meses depois, né? É muito pouco quando a gente pensa na efetividade desse tratamento, né? Então, muitos estudos vão por aí, os poucos que existem, né? E, por fim, a questão dos critérios de diretriz da SOSORT, né? O que vemos que eles não são considerados nos estudos, apenas, se não me engano, são 7 estudos mencionam a SOSORT, dos 129, né? E nenhum deles faz
qualquer menção em relação às diretrizes para tratamento, né? Isso aí. Então, a gente, né, eu acho que a principal conclusão desse nosso estudo inicial, preliminar, que a gente, né, desde então a gente vem complementando, a gente, né, em breve vai publicar um artigo sobre isso, mas esse distanciamento de uma realidade, de todo um debate internacional sobre o tratamento de escoliose, né? Um distanciamento muito grande, esse foco na cirurgia, né? O que a gente, de alguma forma, né, ainda que empiricamente, vê isso, né, na experiência cotidiana de tratamento de pessoas com escoliose, né? Perfeito, sim. Fantástico. Eu acho que é esse a nossa principal conclusão, né? E que, obviamente, esse estudo que gerou, né, um outro projeto de pesquisa maior, que é o que a gente está trabalhando agora, que é um pouco mais amplo, né? Perfeito. E que bom, né? Porque serviu de base ainda para avançarmos mais ainda. E a gente ainda tem muito para fazer, né, Maria Lúcia? Agora, é fundamental a gente ter claro que qualquer pesquisa, né, científica em qualquer área, né, a gente vê isso agora com o Covid, né? Sim. A gente parte do que já foi feito, a gente não cria nada novo, né? A gente tem que permanentemente estar dialogando com o que outros pesquisadores, outros pesquisadores fizeram já, né, no mundo, né? Então, a gente não faz. Então, se nós queremos, né, fazer uma pesquisa sobre escoliose no Brasil, nós temos que primeiro conhecer o que já foi feito aqui e dialogar com a produção internacional sobre o tema, né? Sim. E daí a importância, né, de participar de congressos como o da SOSORP, enfim, para estar atualizada, né? E estar dialogando. Eu acho que a nossa troca é a base da ciência, né? Com toda certeza, né? Ainda mais isso, nessa riqueza que existe, vamos dizer, nos congressos da SOSORT sobre a discussão do que se tem de tratamento conservador hoje, que já é muita coisa, e praticamente ainda não vemos, pelo menos isso na prática, ou constatamos nos estudos até agora, né, nessa nossa procura, algo que venha trazer essa realidade para nós. Então, termos feito isso e até revisarmos para fazermos em breve, eu acho que é um importante passo para que outras ações sejam tomadas a partir daí, né, Maria Lúcia? Exatamente, né? O que a gente espera, né? Sim. E partindo ainda dessa questão toda, a gente podia agora levar para um ponto que a gente considera fundamental, já conversado por nós várias vezes, mas assim, em que medida a escoliose é uma questão de saúde pública, Maria Lúcia? É uma pergunta... É uma boa pergunta, né? Porque, obviamente, ela parte do... ela tem como premissa o próprio conceito de saúde pública, né? E eu não vou entrar aqui na discussão desse conceito, saúde pública, saúde coletiva, enfim, que é muito complexo e, enfim, envolve diferentes perspectivas. Mas o que eu acho que é fundamental entender, quando a gente fala de saúde pública, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa são no que está acontecendo agora, né? As epidemias, as pandemias, enfim, doenças que a intervenção do Estado, né, na prevenção e controle, né, de epidemias, né, sobretudo de doenças infecciosas, né, infecto-contagiosas, que é, né, no caso aí que a gente está vendo. A gente percebe, né, como é fundamental a intervenção do Estado nesse para se ter um controle, né, da doença, né, e da transmissão. Então,
dengue, malária, febre amarela, né? Enfim, tudo isso, a vacina, a prevenção, você estudar também das pesquisas no sentido de onde que está tendo, como é que se movimenta, né, essa transmissão, enfim. Então, isso daí, sem dúvida, a prevenção, né, e controle, né, de doenças tá no campo da saúde pública, né? Assim como está no campo da saúde pública, né, a intervenção do Estado, né? E aí onde que eu acho que é fundamental, que como a gente entende, a escoliose é uma doença que a gente não sabe qual é a incidência dela no Brasil, mas a gente sabe que aí no mundo está em torno de 2% a 4%, né, da população. Os poucos estudos que tem no Brasil, que são de populações muito pequenas, confirmam mais ou menos essa porcentagem da população, né, que é portadora de escoliose. Mas o que acontece? Quando a gente olha para o tratamento da escoliose no Brasil, né, que a gente pode conversar depois, as pessoas que chegam, que vão se tratar, já estão num grau muito avançado da escoliose. Eu me lembro até a entrevista que você fez com o Diogo, né, Patrícia, que ele chamava muita atenção os coletes que são feitos aqui para os pacientes brasileiros, como o grau da escoliose já é muito avançado. Então, porque entra uma questão aí fundamental, quer dizer, não se pode... A escoliose, a diferença de outras doenças, ela não tem fatores externos que determinam o seu surgimento, não tem, né? Quer dizer, a escoliose não se sabe, a escoliose idiopática não se tem conhecimento, não sabe a origem, né? Embora muitos estudos estejam sendo feitos nesse sentido, né? Há um componente, né, de hereditário, né, relativamente forte, mas não é uma postura na cadeira, não é a forma como as pessoas, né, carregam peso, não é nenhum elemento externo influencia no surgimento da doença, né, da deformidade toda do tronco. Mas o que a gente sabe é que, se detectado precocemente, a possibilidade de tratamento é muito maior e, sobretudo, de evitar a evolução grande. Isso daí, né, eu não preciso ser nenhum especialista para dizer isso, né? E eu acho que todas as entrevistas que estão dando aqui reafirmam isso de forma bastante contundente. E aí é que eu digo que se torna uma questão de saúde pública, no sentido de que esta detecção precoce ela tem que se tornar, para que ela seja efetiva, ela tem que ser uma política pública, né? E uma política pública para o quê? Para nas escolas haver algum tipo de triagem, algum tipo de controle, como tem para flúor, para 1000 outras, né, doenças a gente acaba tendo, né? Hoje em dia, até para a questão, né, como pressão alta, né, a gente detectar precocemente o desenvolvimento de determinadas doenças para que o tratamento seja mais efetivo. No caso da escoliose, isso é determinante. E ele é determinante, sobretudo, no médio prazo, em que os hospitais vão se encher de adolescentes que precisam fazer cirurgia, porque né, eu acredito que numa grande parte de pessoas que têm escoliose, a pessoa que só começa a perceber a família, né, é um adolescente, uma criança, quando ou se manifesta fisicamente, quer dizer, quando tem um ombro mais caído que o outro, uma gibosidade, enfim, aquelas coisas que a gente já sabe, ou então quando sente dor, né? E essa dor também ela pode ser muito negligenciada, né? Pode ser dor de crescimento, pode ser, enfim, interpretada de 1000 formas, tanto na escola como na família, né? E então, quando realmente se torna visível, né, ou sensível, né,
já está num grau muito elevado. E aí a gente entende por que né, a cirurgia acaba sendo a alternativa, não é uma alternativa, é o tratamento. Né? Então, nesse sentido, ela é uma questão de saúde pública, sim, séria, né? Porque tanto vai incidir sobre toda a rede, né, do Sistema Único de Saúde, né? Quer dizer, passa de uma doença que poderia ser tratada num nível bem primário para um de alta complexidade, que são os hospitais ortopédicos, né? Cirurgias complexas, né? Que com risco altíssimo, mas um risco, né, considerável. Eu sei que cada vez mais né, toda a técnica cirúrgica de escoliose está bastante avançada, mas ela é absolutamente inevitável, né? Segundo aí as diretrizes da SOSORT, apenas 0,3% dos casos de escoliose chegarem à cirurgia. E não é isso que acontece, né? Lamentavelmente, não é isso. Né? Então, nesse sentido, e a outra questão em termos de saúde pública é que, quer dizer, no conceito, quando a gente pensa no Sistema Único de Saúde, né, ele tem 3 princípios básicos, né? A universalização, quer dizer, a saúde pública é para todos, o serviço de saúde pública é para todos, né? A equidade, né? Ele tem que ser mais do que igualitário, ele tem que ser equitativo no sentido de compensar as desigualdades sociais que existem, né? Quer dizer, não é ser igual para todo mundo, é dar a todos as mesmas condições de acesso, né? E o princípio da integralidade, que eu acho que no caso da escoliose, é fundamental, porque é tratar as pessoas como um todo, quer dizer, não basta tratar a coluna, né? É uma pessoa que tem uma coluna torta, né? Não é? E nesse sentido, né, a gente tem que pensar no tratamento da escoliose como um tratamento integral, que também várias pessoas aí dos entrevistados no Escolitalk têm colocado de forma extremamente clara e contundente. Você não trata só uma coluna, você trata uma pessoa, a pessoa tem que aderir ao tratamento. Como é que a gente vai aderir ao tratamento? Tem que envolver a família, tem que envolver todos os profissionais ligados, as condições de vida dessa pessoa, né? Então, nesse sentido, eu acho que um dos princípios do SUS ele é a base do tratamento da escoliose, né? Exatamente. E, Maria Lúcia, isso já me faz, quer dizer, você já entrou aí, quando estava falando sobre isso, já deu indícios do que nós vamos falar agora, que seria, assim, como está hoje, né, o tratamento da escoliose na saúde pública. Ou seja, uma parte disso a gente já viu, você já falou, ou seja, não temos aquele início na detecção. E como é que você pode nos falar um pouco mais sobre isso? Pois é, isso, quer dizer, é o tema da nossa pesquisa, né, que a gente está aí começando, olhando para os dados do Sistema Único de Saúde, né, do que se produz, que felizmente o Brasil tem todo um sistema de informação bastante complexo, né, que é importante a gente saber disso e a gente valorizar, né? O SUS não é só o que a gente vê, né, dos postos de saúde, os hospitais, enfim, né, as clínicas de saúde da família, mas também a produção de dados sobre a saúde, né, da população brasileira. E a gente tem uma quantidade enorme de informação que a gente, né, está trabalhando e que algumas coisas a gente começa a vislumbrar, né? É claro que, né, o que a gente percebe uma tendência assim, muito crescente, né, de um número de cirurgias para escoliose, né?
Isso daí, ao longo dos anos, a gente ainda está fazendo esse levantamento aí completo, né, de 20 anos, mas é visível o crescimento de número de cirurgias, né? E também é visível o decréscimo do número de coletes ortopédicos utilizados, né, disponibilizados pelo SUS, né, seja através das suas clínicas, dos centros de reabilitação, né, e isso daí é um dado, né, que eu acho que merece a gente se debruçar bastante sobre ele, né, mas é um dado que ele declara, ele diz alguma coisa, né? E, por outro lado, com relação ao tratamento conservador, o que nós vemos, né, como é que a gente pode olhar o tratamento conservador através dos dados no SUS? Fisioterapia, né, colete, raio-x, né? O raio-x tanto para o tratamento conservador quanto para cirurgia, né? E, enfim, os coletes, né? Vamos falar sobre os coletes, que é um tema, né, que a gente recorrente aqui, que eu acho que nossa, eu aprendi muito aqui principalmente na entrevista com o Diogo, né? Mas no Brasil o que se usa mais é o colete Milwaukee, ainda é hoje. O colete Milwaukee, em segundo lugar, o colete de Boston, né? O colete Milwaukee é interessante quando nós fizemos aí, né, um outro estudo, né, Patrícia? E fomos olhar os coletes, aliás, para essa própria pesquisa, né, os coletes, uma revisão bibliográfica sobre os coletes. O que é uma revisão bibliográfica, né? É um estudo que olha para todos os estudos que foram feitos sobre aquele tema, né, e faz uma avaliação geral. E tem uma revisão bibliográfica sobre o uso de colete, né, realizada por vários pesquisadores nos Estados Unidos, e nessa revisão bibliográfica não aparece o colete Milwaukee, né, que é o mais usado no Brasil, mais usado desde a década de 70, né, talvez até antes, que é o colete que tem aquele, né, aro aqui em cima que pega a coluna cervical também. E nós, então, não aparece o colete Milwaukee nessa revisão bibliográfica. E a gente, curiosa, eu escrevi para o pesquisador responsável pela pesquisa principal, e ele respondeu que eles não colocaram o Milwaukee porque ele não era mais utilizado desde a década de 80, né, nos Estados Unidos, principalmente. E que não era utilizado porque havia uma aderência, uma adesão muito pequena, né? E porque também, bom, ele colocou essa justificativa principal, mas a gente sabe também que há outros motivos, né, pela própria eficácia do colete, né? E, no entanto, é o mais usado no Brasil até hoje, quer dizer, na maioria dos países sequer fabricam colete Milwaukee, né? Podem até utilizar para outras patologias, para outras condições, né, pós-cirúrgicas e tudo. No entanto, esse ainda é, né? E, obviamente, se é um colete que tem uma pouca adesão, não só nos Estados Unidos, mas eu acredito que aqui no Brasil também, isso a gente vai ver, não sabe, né? Mas, porque é um colete que na aparência todo mundo vê, que, né, enfim, a própria adaptação dele ao corpo é mais complicada. E o colete de Boston, que também tem uma série de problemas, que não cabe a mim aqui discutir, não é, né? Mas o que eu acho importante é destacar que os dois tratamentos, quer dizer, os dois coletes mais utilizados no Brasil, eles primeiro, não estão de acordo com as diretrizes mais recentes sobre tratamento tratamento conservador e o uso de órtese, né? O tipo de órtese 3D é a mais eficaz e tudo, e não tem. E depois, né, a gente vê a qualidade, né, deles também, que é bastante... a pesquisa, obviamente, a gente não pode dizer isso, mas
né? Eu acho que a experiência nos mostra isso, né? Que são coletes que não têm muita, não tem uma eficácia muito grande, o que faz com que as pessoas vão para a cirurgia, né? Porque se ele não funciona, ou se as pessoas não usam porque ele é ruim, são duas coisas, né? Ele não funcionar e a isso se soma o fato de adolescente, imagina que aquilo já é difícil, e ainda vai usar uma coisa que incomoda, que é ruim, que não se adapta bem ao corpo, que é feio, né? Que esteticamente é complicado, né? Aí que a aderência é menor ainda, e aí isso obviamente leva à progressão da escoliose, né? Outro problema que a gente tem ao estudar aqui como é o tratamento de escoliose no Brasil, né? Quer dizer, é o fato de como as informações também são colocadas no DataSUS, nesse sistema de informação, né? O CID, que é o Código Internacional das Doenças, ele é muito mal, a codificação do CID é ruim, não existe um CID específico para a escoliose idiopática do adolescente, tem uma para juvenil, que é entendida como adolescente, mas na literatura internacional juvenil é outra coisa. Enfim, temos um problema aí que a gente tem um CID genérico, né, que é para escoliose, assim, e que acaba sendo o que mais aparece e o que nos dificulta, né, identificar. Então, a gente tem que cruzar dados com idade, né, e outros fatores aí para poder identificar a escoliose idiopática do adolescente no sistema de saúde, né? Verdade. E outra coisa que a gente vê, obviamente, é muito difícil a gente entender, por exemplo, fisioterapia, o que se faz com fisioterapia, né? O número de sessões, tem alguns dados que ainda são complicados, né? Enfim, mas o que a gente vê também, e que eu acho que é importante enfatizar, né, quando a gente fala da especialização em escoliose, né? Eu acho que é um tema que é importante, né? Que afeta não só a questão da saúde pública, mas o tratamento de escoliose no Brasil de uma forma geral, né? Eu acho que várias pessoas aí nas entrevistas falaram disso, né? E eu me lembro quando o meu irmão, que é médico, ele estudou medicina na década de 70, 80, né? Final dos anos 70, e teve uma aula sobre escoliose, né? No curso de ortopedia, né? Na disciplina de ortopedia, que foi na época era um grande especialista de escoliose no Brasil. E ele explicou o que era a escoliose, ensinou o teste de Adams, né, que é aquele que a pessoa se curva e vê se há uma alteração lateral nas costas, né, e disse o seguinte, que ele depois me contou e que, né, que ele não esqueceu e eu também, né, repasso. O que vocês, né, como médicos, né, futuros médicos, têm que saber é identificar o que é uma escoliose. A gente tem que saber o que é a escoliose, saber identificar. E depois encaminhar a pessoa a um especialista. Então, isso daí eu acho que porque eu acho que há uma negligência muito grande, né? Por uma falta de conhecimento, é uma negligência no sentido, né, não que seja individual, né? É uma questão de um desconhecimento geral de que essa patologia é muito complexa. E por ser muito complexa, precisa de especialistas, né, de pessoas que só trabalhem, que só estudem isso, né? Quer dizer, no Brasil, eu acho que ao longo, se a gente pega a história, talvez isso merece um estudo, né? Quantas pessoas, efetivamente, quantos médicos, fisioterapeutas se especializaram em escoliose aqui no Brasil, né? E eu acho que isso é uma tendência também que a gente vê,
se especializaram em tratamento conservador e deram um salto logo para a cirurgia, né? Porque a nossa formação aqui de médico, de ortopedista e tudo, é uma formação que está muito mais vinculada aos tratamentos cirúrgicos, né? Aliás, o Brasil é o país da cirurgia, né? O que a gente vê como se faz com cesariana, né? Com cirurgia bariátrica, né? Há a palavra é forte, mas há uma certa banalização, né, do ato cirúrgico como né, o tratamento ideal para qualquer para determinadas patologias. Então, eu acho que e lamentavelmente a escoliose está nesse rol de patologias que a gente sabe que, né, mais de 90% das pessoas, né, que têm escoliose podem ser tratadas de forma conservadora, né? Não precisam de cirurgia, né? Não precisam chegar ao ponto da cirurgia. Obviamente, se não trata-se, né, a escoliose surge com 10 anos, 11 anos, e só vai descobrir aos 15, né? Aí já é muito tarde. Ela já fez, já percorreu a história natural dela, né? Exatamente. Né? Ela fez o caminho que está ali no DNA, né? Nesse DNAzinho. Então, eu acho que o que está acontecendo hoje, né, no Brasil e no mundo, né, com o Covid, eu acho que nos serve como uma analogia para o que está... porque acontece com o tratamento de cirurgia no Brasil. O lockdown nosso, né, nosso isolamento, o isolamento, né, o efeito que o lockdown produz, né, na disseminação do Covid, evitar a disseminação do Covid, é o efeito de que o tratamento, de que a detecção precoce faria, né, não na disseminação da escoliose, mas no desenvolvimento individual da escoliose, né? E mais, né, também, né, evitaria, né, como hoje, né, o Covid, que, né, chegou a cobrir quase que 100% dos leitos de UTI, né, do país, ou de determinadas cidades, mais, né, São Paulo, Rio, sobretudo, é o que evitaria também muita gente ir para a cirurgia, né? Então, ocupar esses leitos de UTI, né, dos hospitais ortopédicos. Lamentavelmente, quer dizer, nós temos ainda outro problema, que é um problema de saúde pública, voltando ao tema, que as enormes filas desses hospitais, né? Tem gente que ficou 8 anos para fazer uma cirurgia de escoliose, e começa com 45, 50 graus, e quando vai fazer está mais de 100, né? Isso, para quem conhece minimamente o que é a escoliose, é uma coisa, né, absurda, mas mesmo para quem não conhece, pode imaginar, né? Se 50 graus já é um caso cirúrgico, imaginem 120, 130, né? O que uma cirurgia faz, o que a pressão dessa coluna. Então, é uma pressão interna, mas é uma pressão também no sistema hospitalar. E é uma pressão no sofrimento dessas pessoas, né? Vocês imaginam quanto sofrimento, quantas vidas, né, poderiam ser poupadas no sentido de ter uma qualidade, né, de vida melhor, das pessoas viverem de forma mais feliz, né, elas, suas famílias, né, porque é um sofrimento que não é só do indivíduo, é da família, né? Quantos processos, quantas histórias de vergonha, né, de bullying, né, que seriam evitadas, né, se a gente fizesse um tratamento, se fizesse uma detecção precoce, um tratamento conservador. Porque também isso daí é importante, não adianta a gente implementar, ter uma bela política de detecção precoce no país, se nós não temos uma bela política de tratamento conservador, né? Porque não adianta detectar uma escoliose de 20 graus
e ficar esperando de braços cruzados até que chegue a 50 para ir para a cirurgia. Não. Né? Não pode. Eu acho que isso não pode. Então, é impressionante, um dos dados que mais me impressionaram nesse levantamento inicial que a gente fez, quando a gente vai olhar o sistema de informação sobre mortalidade, tem muitos casos, muitos não, mas um número razoável de pessoas cuja causa-morte principal é a escoliose. Quer dizer, provavelmente tem outras comorbidades relacionadas, né, como insuficiência, como questões pulmonares, de coração, etc. Mas é como se a escoliose fosse a causa, né, é apontada como a causa principal daquela morte. Então, a escoliose não mata, a longo prazo mata, né, ou até a curto prazo, né, dependendo, né. Então, nesse sentido, eu acho que é né, uma questão de saúde pública séria e em termos de qualidade de vida das pessoas, né, no seu futuro, como adultas. Né. Uma coisa é você ter uma escoliose de 20 graus tratada, controlada, e estabilizou em 30 graus, você aprendeu a lidar com o seu corpo e vai viver com aquela escoliose o resto da vida, se é mulher, e a maioria são mulheres, vai ter filhos, vai ter, enfim, né? Vai ficar grávida, né? Porque ter filhos homens e mulheres têm, né? Mas vão ficar grávidas e sem problemas, né? Vão aprender a lidar com isso, né? Como a gente aprende a lidar com tudo na vida. Mas a outra coisa é ter um trabalhador aí que tem que ser afastado né, por dor nas costas e as outras consequências que vão gerando a partir daí. Então, nesse sentido, também, no longo prazo, é uma questão muito séria. Né? E, por fim, eu queria falar só mais uma questão que eu acho que é importante a gente ter muito em conta. A escoliose é uma doença que afeta 80% né, de mulheres. Né? 80% das pessoas que têm escoliose são mulheres. Né? E isso, quando a gente fala, né, que um dos princípios do SUS é a equidade, né, a gente tem que tomar isso muito em conta, né, que a relação do corpo de uma adolescente menina é totalmente diferente da relação do corpo de um menino, né. As influências na vida futura vão ser também muito diferentes, né? Em termos o impacto psicológico, social, tudo é diferenciado, né? E eu acho que a gente tem que considerar essa diferença quando se pensa em tratamentos, né? Então, eu não vou aqui, né, enfim, ficar levantando várias hipóteses, mas eu acho que é importante a gente tomar isso em consideração, a gente olhar, ter esse olhar, né, que é um olhar diferenciado, né, para as condições que são das mulheres e as condições que são dos homens. Né. É isso, acho que eu falei muito. Que recado, olha. Muito obrigada, Maria Lúcia. Acho que durante esse nosso Escoliose Talks, nós fomos por vários pontos e achei muito importante a sua levada, começando pela questão da necessidade desse levar científico, que é um primeiro ponto, porque estamos na área da saúde e a saúde exige ciência, né? Sim. De outro modo, quando você começou a falar da questão da saúde pública, passamos pelo tratamento e levantou esses dados, acho que com certeza ajudou a montar mais claramente ainda esse quadro e, por vezes, às vezes pode ficar difícil ouvir uma coisa, mas eu tenho certeza que se a gente não mostra, se a gente não demonstra como a coisa está, essa coisa não pode mudar, né? Então, o objetivo principal até nessa sequência toda do Escoliose Talks que a gente propôs com isso foi justamente poder aclarar isso
E a principal, eu acho, o principal objetivo de uma informação é poder dar ferramentas para que a gente possa transformar o que precisa ser mudado, né? O que precisa ser trabalhado pelo bem das pessoas, porque de último, como todos nós falamos, acho que a gente concorda, o maior beneficiado de tudo, com tudo isso que nós estamos fazendo, tem que ser quem tem a escoliose. É aquele que é sempre o maior, vai ser o maior prejudicado por não ter tido um tratamento adequado, pelo sistema de saúde não estar bem, o que seja, todas essas vertentes que você também colocou hoje. Então, tenho que te agradecer muito, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, né? E quero aproveitar e falar, né? Nós estamos, né, iniciando uma pesquisa mais ampla, né, sobre o tratamento de pessoas com escoliose no Brasil, né? De escoliose idiopática do adolescente, e pela Fiocruz, né, algumas, né, instituições parceiras, né, com vocês, e nós vamos, né, tá não só olhando para esses dados que o SUS produz, né, como também, obviamente, fazendo pesquisa de campo, né, que é entrevistando pessoas, né, conhecendo, né, o que nós chamamos dos itinerários terapêuticos, quais os caminhos que as pessoas percorreram para fazer tratamento de escoliose no Brasil, e como esses caminhos eles entram e saem do sistema público de saúde, né? Porque nós temos um sistema público de saúde que 70% da população brasileira depende dele, exclusivamente, né? 80% passa por ele e 100% se beneficia dele, né? Como, né, nós estamos fazendo 120 anos da Fiocruz e o slogan é: todo mundo carrega um pouquinho de Fiocruz dentro de você, né? Porque as vacinas que a gente toma, elas vêm daí, né? Sim. Muito, né? A Fiocruz produz, né? Tem uma história, né, de 120 anos de produção de vacina, então, entre outras coisas, né? Medicamentos e tudo. Então, a gente não pode achar que, né, que a saúde pública e o Sistema Único de Saúde no Brasil é algo que não merece atenção, ao contrário, né? Eu acho que merece toda a nossa atenção, nosso cuidado e a nossa contribuição, seja como pesquisadores, para conhecer melhor, para propor, né? Isso. Nessa parceria também com que a iniciativa privada vem fazendo, o que a gente vem fazendo, que a gente pode trabalhar juntos em prol da população, né? Da população brasileira. Não tem saúde para todos, todos mesmo, todas e todos, né? É isso. Muito obrigada, Patrícia, pela oportunidade, né? Eu que agradeço.